Antes de começarmos, curte aí a nossa página, curte o nosso canal no YouTube, dá essa força pra gente. A gente começa falando que a Revolução Industrial é o objeto de conhecimento associado à matriz de referência do Enem, Revolução Industrial, criação do sistema de fábrica na Europa e transformações no processo de produção. Isso quer dizer que lá no edital do Enem, esse tema está previsto. E eu começo dizendo que Revolução Industrial, ela é basicamente a substituição da nossa força física pela força mecânica. É quando os homens começaram a produzir os seus bens materiais usando as máquinas, as fábricas. A Revolução Industrial trouxe profundas transformações técnicas, econômicas, sociais e políticas. Por isso é tão importante estudar esse tema. A Revolução Industrial começou no século XVIII, como James Watt criou a máquina a vapor. James Watt é um cara tão importante que até hoje o nome dele está na lâmpada aí na sua casa. A sua lâmpada tem 60 watts, em homenagem a esse cara. Com a criação da máquina a vapor, a Inglaterra começou a produzir tecidos e passou a depender cada vez menos da força braçal humana para produzir os tecidos. A partir da invenção da máquina a vapor, outras tecnologias foram sendo somadas e assim se iniciou um processo de revolução industrial que já está na sua quarta fase. É isso mesmo. Hoje nós vivemos a quarta fase da Revolução Industrial. Mas o que teria sido então a primeira fase da Revolução Industrial? A primeira fase da Revolução Industrial começou lá na Inglaterra em 1768, quando James Watt criou a máquina a vapor. A máquina a vapor usava como combustível o carvão, e a Inglaterra tinha ricas minas de carvão. Então era um combustível farto para os ingleses. A Inglaterra também tinha uma organização política que permitiu a ela desenvolver a sua indústria e a sua economia. Os ingleses, então, são os pioneiros da Revolução Industrial. Você tem que saber, na hora da prova do Enem, que a primeira fase da Revolução Industrial é uma fase exclusivamente inglesa. Essa primeira fase vai do século XVIII até mais ou menos a metade do século XIX. Ela tem algumas características que você tem que ter na ponta da língua. A primeira característica da primeira fase da Revolução Industrial é que o principal combustível usado para movimentar as máquinas era o carvão. A segunda característica que você tem que saber dessa primeira fase é que o metal usado para fazer as máquinas era o ferro. A terceira característica é que o principal produto produzido pela indústria na primeira fase eram os tecidos. A indústria têxtil. Outra característica importante é que só a Inglaterra tinha indústria nessa primeira fase da Revolução Industrial, ok? Por que a Inglaterra vai ser pioneira na Revolução Industrial? Porque a Inglaterra é o primeiro país a adotar as mudanças políticas necessárias para o desenvolvimento de uma economia industrial e capitalista. A Inglaterra é o primeiro país europeu a abandonar o absolutismo monárquico e a criar um modelo parlamentarista no qual os próprios empresários se tornavam parlamentares e passavam a governar o país, é claro, criando leis que beneficiavam os negócios, ok? Então essa é a primeira fase da Revolução Industrial. A partir mais ou menos de 1850, a gente entra na segunda fase da Revolução Industrial. Essa segunda fase da Revolução Industrial é uma fase em que a indústria se espalha. Nesse momento, a indústria vai deixar de ser uma exclusividade da Inglaterra e vai chegar ao restante da Europa. A partir daí, a França vai se industrializar. A Prússia, que depois se tornaria parte da Alemanha, também vai se industrializar. A Holanda, a Bélgica. Mas não só a Europa vai ter indústrias nessa segunda fase. Também os Estados Unidos vão se industrializar. O Japão vai se industrializar. E até o Brasil vai viver um surto industrial protagonizado pelo nosso querido Barão de Mauá. Então a segunda fase da Revolução Industrial é a fase que fica no século XIX
XIX é o momento em que a indústria se espalha da Inglaterra para outros países. Nessa época, nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico que vai originar novos combustíveis. Então agora, além do carvão, você vai também usar o petróleo para mover as máquinas. Você vai começar a utilizar energia elétrica para movimentar a maquinária. Nessa época vai surgir o cinema, o telefone, o automóvel. Vão se espalhar as linhas de trem, os telégrafos. É uma época de grande desenvolvimento tecnológico. É a segunda metade do século XIX e início do século XX. Essa é a segunda fase da Revolução Industrial. Essa fase também é muito importante porque é o momento em que os países europeus estão ganhando tanto dinheiro e o volume de capital é tão grande que esses países vão começar a investir em outras regiões do mundo. A indústria fica tão poderosa que ela vai precisar de mais matérias-primas. E por isso países como a Inglaterra e a França vão invadir colônias na África e na Ásia. É um processo que a gente conhece como neocolonialismo. É engraçado, pessoal, que na primeira fase da Revolução Industrial, a Inglaterra defendeu a descolonização da América. Na segunda fase, a Inglaterra vai colonizar a África e a Ásia. Vejam que interessante. Então, essa segunda fase da Revolução Industrial é marcada também pela corrida imperialista. É um processo de busca de dominação de várias regiões do mundo. Dessa forma, a gente entra, a partir da segunda metade do século XX, ali depois da Segunda Guerra Mundial, na terceira fase da Revolução Industrial, que a gente chama de Revolução Tecnocientífica. Nessa época, a gente vai ter um conjunto de inovações tecnológicas que vão unir a produção industrial ao conhecimento científico. Então, universidades famosas do mundo vão se associar a grandes empresas. E o conhecimento produzido nas universidades vai ser usado pelas indústrias no mundo inteiro. Isso aconteceu em diversos países. No Brasil, a gente ainda não tem isso, porque a nossa universidade ainda tem muitos preconceitos com essa ideia de se unir às indústrias, porque o capitalismo é sempre muito mal e etc. São questões ideológicas que prejudicam o financiamento das nossas universidades. O processo industrial, então, passa a ser pautado no conhecimento e na pesquisa, muitas vezes, da própria universidade. Há um destaque para a produção dos computadores, dos softwares, da microeletrônica, dos chips, dos circuitos eletrônicos. Essa é a época em que a indústria vai usar robôs, é a época do desenvolvimento das telecomunicações, da informática de uma maneira geral. Então nós vamos ter aí uma expansão da telefonia fixa, telefonia móvel, do rádio, da televisão, da internet. Tudo isso é a terceira fase da Revolução Industrial. A partir do início do século XXI, que é essa fase que a gente está vivendo, a gente entra na quarta fase da Revolução Industrial. É o momento em que você tem a hiperconexão e a internet das coisas. Então nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial, que é a chamada Revolução 4.0. E ela pode cair na prova. Essa é a revolução na qual a gente está desenvolvendo a inteligência artificial, ou seja, os equipamentos ligados à internet são capazes de identificar soluções para os problemas e de se comunicarem entre si sem a intermediação humana. A gente está vivendo um momento em que há uma profunda mudança nos sistemas de produção e de consumo, especialmente por causa do uso de impressoras 3D e de realidade aumentada. É nesse momento que a gente começa a desenvolver formas de energia que não degradam o meio ambiente, porque com 7 bilhões de seres humanos, o planeta Terra está sobrecarregado. Nós temos então o surgimento de negócios disruptivos, ou seja, negócios que destroem as fórmulas de negócios anteriores. É só você pensar na Uber, que está destruindo os sistemas de táxis, pensar na Airbnb, que está afrontando o sistema hoteleiro, o Facebook, que é uma nova forma de comunicação social, que transforma o cidadão comum no emissor de
opinião. Então, nós temos hoje a quarta revolução industrial. A preocupação dessa quarta revolução é o darwinismo tecnológico, ou seja, as pessoas e as empresas que não conseguirem se adaptar a todas essas mudanças, certamente serão excluídas do mercado de consumo e do mundo do trabalho. Pessoal, valeu! Eu espero que vocês aproveitem essa aula, porque esse é um tema quente para a prova do Enem. Tchau!